Olá, pessoal. Oi, gente! Oi, chegados. Oi, chegados de casa. Aqui só os nossos mais... Só os mais chegados? Os mais chegados, os vizinhos. Sim, só os chegados, gente. Só os próximos. Que vem na casa a gente sem avisar. Aqueles que entram assim, vai sentando já, de repente já tá tomando café, já tá tomando um bolo, já tá comendo um bolo de fubá, e aí já tá falando da vizinha. Em casa era assim? Na sua casa era assim? Sim. Não, sério? E sabe o que é engraçado? Eu tava, inclusive, um rapidão aqui. Era muito engraçado como antigamente as pessoas chegavam à nossa casa sem avisar, né? É, E não hoje tinha em esse dia negócio isso de, no WhatsApp, posso passar aí? É um crime, né? Tipo, Era muito assim, tipo assim, a maioria das visitas era assim, não tinha isso, nem ligava nem nada, era ô Cristina, né, o negócio, sabe? Tem gente, ô de casa, daí minha mãe falava, finge que não, fica quieta que eu quero fingir que não tô em casa. Quando não queria receber visita. Mas a maioria das vezes sim. E aí lá em Então. casa não tinha nem sala, sentava na cozinha, sentava na cama da gente, era um negócio assim. Então, gente, entra e senta aqui com a gente, que estamos de volta para a alegria dos nossos chegados e a tristeza de ninguém, porque a gente é amada, né, pelo Brasil. Alô. Pessoal, enfim. Bom, só recapitulando, a gente está fazendo essa série, né, de 3 episódios, e este é o último episódio dessa trilogia que a gente fez. No último episódio, a gente comentou um pouquinho sobre como foi sair do armário. Pra Maia, a primeira vez que ela saiu do armário, eu cheguei bem próximo, ainda não saí do armário completamente, porque pra mim foi baby até steps. A história, hoje já saiu, gente, na história não. Na história, né? A minha saída do armário foi muito, muito devagar, então eu vou concluir nesse episódio. Devagar, quase parando. Devagar, quase parando, é verdade. Quase que tiveram que tirar ele do armário. Desculpa, empurrado. A mãe até desistiu. Ela falou, eu vou só aceitar, né, dona Delza? Vou só aceitar esse ponto que... Minha mãe tá assistindo a gente, você sabe, né? Sim. Quero conhecer o ícone. Manda um beijo pra ela. Um beijo, dona Delza. Beijo pra minha mãe também. A Cristininha. A Cristina. Ícones. Então, é isso, né? Agora a gente vai dar continuidade da história, encerrar essa trilogia. E bora? E bora, gente. A gente aqui tentando também cada vez mudar alguma coisa, adaptar o podcast. A gente tá de olho em tudo que a gente tá botando aqui pra fora, porque a gente quer entregar um negócio com qualidade. Eu já vou pedir aqui desde o começo pra vocês, seguem a gente no Instagram. Se você vai assistir 5 minutos desse podcast, por favor. Porque dá tanto trabalho, e eu acho importante, principalmente a nossa comunidade LGBT, que PIA+, Plus, já fala assim, Platinum, Premium, Gold. Segue, porque eu acho muito importante apoiar conto de histórias, storytelling de pessoas queer, registro de vidas queer nesse momento. É um momento histórico pra gente, pra comunidade queer, de resistência. E a gente tá aqui contando nossa história e compartilhando nossa história, não é só por atenção, é por resistência, é pra compartilhar, pra ajudar as pessoas e também pra gente registrar. É importante ter registro queer. E eu sei que tem um monte, mas o nosso é específico e é diferente dos outros. Cada história é uma E todas história. valem, todas são importantes. Então, segue a gente no Instagram, entra e senta, curte os vídeos, comenta, engaja com a gente, porque a gente tá adorando. Enfim, o nosso propósito com esse podcast quebrar barreiras. Quebrar barreiras, mas também depois que a gente conseguir solidificar a nossa história, apoiar a comunidade LGBTQ local aqui de onde a gente mora, brasileira especialmente, que tem muita, e beyond, né, no mundo aí. Mas obrigada, gente, pelo carinho até então. O tema desse episódio é ser LGBT e imigrante. Encontrando o nosso lugar. Será que a gente se encontrou? Eu acho que a gente tá um pouco longe. Um do outro? Mais perto. Será? Vocês acham, gente? Mas a gente tá perto aqui de espírito. É que eu tô tentando fazer meu microfone parar de pé. Mas tá tudo bem. Qual é o tema? Vamos lá. Mais uma vez, com ficha nova. Com ficha oficial. Igual ao Gugu. Adorava. Eu sempre tinha vontade de ficar passando essas fichas. E eu fico curiosa pra saber o que tava na ficha. Eu também.
E eu vi, na verdade, mais um parênteses aqui no TikTok, eu fui pesquisar, né? E tem gente que cria conteúdo mostrando o isso. background. E geralmente é uns post-its, assim. Sério? Não é tão profissional. O nosso tá ótimo, ó, gente. Tá Sim, gente. Impresso aqui, ó, o roteiro todo episódio com uma guerra com esse microfone, que eu quero uma posição perfeita, que eu sou perfeccionista. Mas, enfim, já eu paro. Tá, vamos lá, de novo. Tema do episódio de hoje, ser LGBT e imigrante. Encontrando o nosso lugar. Será que a gente encontrou o nosso lugar? Eu acho que eu encontrei. Na verdade, eu acho que eu não tenho um lugar. Eu acho que eu me encontrei e eu me encontrando, eu faço qualquer lugar ser meu lugar. Seu lugar. É verdade, profundo isso. Porque eu acho que não tem um lugar que eu encontrei pra mim. Porque eu gosto daqui, mas eu acho que tem outros lugares que são pra mim também, desde que eu more dentro de mim mesma. Arrasou, amiga. Né, gente? Importante. No último episódio, a gente terminou contando a história de como a gente chegou aqui, de quando a gente chegou aqui, né? Você comentou que você já veio procurando boates gays. Boates. E você estava procurando... E eu procurando igreja. Contraste. Perto de mim para frequentar. Você quer começar? Como que foi, assim, os seus... A gente já falou sobre isso, mas... Nessa sua vivência gay aqui, muita festa, tava procurando marido, você falou. Aí encontrou não deu certo. Um rolinho. Um louco. Ainda muito gay, né? Sim, eu vou começar então, porque como eu cheguei aqui já como uma pessoa entendida LGBTQ, eu já vim com essa intenção, como eu disse no episódio anterior, eu já buscava... baladas gays, ambientes gays para frequentar, porque eu queria dar continuidade à minha vida LGBTQ no Brasil, que era interessante, que eu tinha amigos, que eu me divertia, badalada, eu tinha anos de carreira já quando eu vim para cá. Uhum. E aí, nessa época, eu comecei a sair bastante, saía muito, ia muito pra balada, o Júlio, principalmente, era minha parceira de crime, né, na época, de crime, assim, gente, entre aspas, de meme, tá? Porque às vezes, né, as pessoas acham que a gente... cometeu crime. É meme, pelo amor de Deus. E aí, eu já saía muito nessa época, já beijava muito na boca, conhecia os boyzinhos na balada, e já tava em aplicativo, né, de cassação na época, até que eu conheci eu falei dele no episódio passado, né? O seu primeiro amor. Amor é muito forte. Amor estrangeiro. Mas meu primeiro, assim, sabe, eu conheci um boy, gente, e eu... Deixa eu fazer uma pergunta pra você antes de você entrar nesse relacionamento. Você se sentiu mais livre aqui? No sentido, eu digo, eu ouço de muitas pessoas, inclusive eu, pelo fato de você estar longe de casa, pelo fato de você estar num lugar novo, de você não conhecer ninguém... Foi assim comigo, tipo, você tende a querer fazer coisas que você não faria, por exemplo, num lugar onde você já é conhecido. Você teve esse insight? É uma boa pergunta, e eu acho que assim, eu já tinha essa liberdade no Brasil, porque, como eu disse, quando eu mudei pra cá, já fazia uns 3, 4 anos que eu frequentava a balada gay, e tinha essa liberdade, mas eu acho que foi uma perspectiva renovada de uma vida queer, porque eu tinha muita curiosidade de conhecer pessoas de outro país, daí você fica curioso, né? Tipo assim, porque eu tava experienciando tudo isso que eu experienciei no Brasil, mas em outro idioma, e daí na época que você muda pra cá, gente, hoje em dia as coisas mudaram, mas na época que você muda pra cá, conhecendo gringo, e essa ideia de que gringo é diferente, não sei o quê, cadelinha, sabe? E então tava com esse desejo que eu já explorava no Brasil, renovado, de explorar uma coisa nova aqui. Eu sempre fui uma pessoa romântica, então, na minha cabeça, eu nunca queria ficar com todo mundo. Era achar um boy. Eu queria achar um boy, não só pelo green card, mas eu queria viver aquele romance de filme americano, sabe? E até entender que isso não é real. Mesmo depois que eu tive 2 relacionamentos, isso não existe. Só em filme mesmo. Só em filme. E nos da Disney. Só em filme. E olha lá, gente, a Disney enganou todo mundo mesmo. Legal. Então, pra você não foi um grande Não foi, que eu sei que a gente vai trazer aqui a sua perspectiva, mas pra mim não. Pra mim foi uma continuação
com uma perspectiva renovada do que eu ia experienciar enquanto pessoa LGBT. Então foi conhecer pessoas novas, paquera, sair, tentei ir em date, mas enfim, conheci esse cara que era ex-militar daqui dos Estados Unidos. A gente até citou ele aqui no episódio passado, mas ele foi um dos primeiros caras que eu meio que me apaixonei, assim, novinha também na época, trouxe flores pra mim, um negócio assim, sabe? Tipo, ai, deu um beijo na minha testa, tá louca. Ele foi o único diferente. Ele fez uma coisa que ninguém fez. Tem que falar aqui, amigo. Ele deu um beijinho na minha testa. Que eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Então, agora eu tô ouvindo melhor. Tá. Enfim, aí eu fiquei com esse cara 1 mês e chorei por ele por 6, que era assim na época. E eu achava que eu ia namorar ele, que ele ia ser o cara pra mim e tal. Mas, gente, totalmente errada. O cara, eu tinha na época, acho que 23 anos, o cara tinha 38. Ele era extremamente controlador e possessivo e não possessivo, acho que não é essa palavra. Possessiva sou eu, no caso. Ele era meio agressivo. Então, foi meio traumatizante, porque eu nunca tinha tido nenhum romance, assim. Enfim, meus romances no Brasil foram tranquilos, foram leves, não tinha namorado ainda no Brasil. Eu fiquei com várias pessoas, mas meu primeiro relacionamento foi aqui. Então, engraçado que pra mim isso pegou muito, sabe? Essa questão de eu estar num país novo, num lugar novo, com pessoas que não me conhecem. Eu acho que não de primeiro, assim, eu cheguei aqui e falei, porra, vou explorar tudo que eu não explorei. Mas eu acredito que me deu coragem, entendeu? Sim, de mas fazer. Tá, você veio em 2016 e nada disso apareceu pra você na época, você falou nos outros episódios. Quando que você acha que é uma boa conexão você falar pra gente, quando que foi que você começou a explorar, mesmo antes de se assumir? Você falou de se assumir, você não falou que você não tinha se assumido ainda, não. Né? O que rolou, vamos pegar o gancho do último episódio, inclusive fazendo a piada, eu cheguei aqui procurando igrejas perto de mim, literalmente lá no Google. Churches near me, eu tava gay bars near me, gente, olha que engraçado. Isso nos primeiros 6 meses, e aí as coisas, como a gente já falou lá nos primeiros episódios também, quando a gente tava falando da nossa vida de au pair, nada tava dando certo pra mim. Meu mundo tava, tipo assim... Tudo errado. Tava dando tudo errado, nada que eu planejei. Tava saindo conforme eu tinha planejado. E aí, depois de uns 6 meses, eu conheci um homem. Chegou um homem em mim? Chegou um homem em mim. E a gente começou, né? Mas, não... É um cara aleatório. Não, é o Felipe. A gente começou a dar rolê e ficou aquela amizade, aí eu dormi na casa dele. Bromance. Mas até então, enfim, não sei se ele era bi ou gay na época, o que ele... Desculpa, gente, eu vou ter que arrumar aqui meu negócio. Se entendia, mas teve uma noite qualquer, eu fui dormir na casa dele, aí uma mão ali, uma mão aqui. Foi a primeira vez? Foi. Gente, chocada. Só que tem um rolê que aí eu ainda não tinha, mesmo depois de transar com ele, eu ainda não tinha me entendido como um gay, porque tem o fato de eu, como eu citei no episódio anterior, eu ia pra igreja, eu tava indo pra igreja nos meus últimos 7 anos, sem tocar em ninguém, Ele tinha escolhido esperar. Eu tinha escolhido esperar, entendeu? Literalmente. E aí, eu acho que qualquer pessoa que tocasse em mim naquele momento... Ia me... Entendeu? E aí, deu de ser ele. Então, na minha cabeça... Pena que não fui brincadeira. Mas você também, no caso, seria gay. Aí, na minha cabeça, eu ainda falei assim, beleza, a gente transou, foi gostoso. Transei com homem, foi bom. Mas será que... E foi a primeira vez? Vocês transaram? Vamos deixar os detalhes. Vamos manter PG-13. Mais pra frente, talvez, a gente... Mas foi a sua primeira vez? Foi a primeira vez. Gente, olha só que coisa mais... Quantos anos você tinha? 23 anos. Que lindo, realmente escolheu esperar. Não esperou o suficiente. Que nunca ia chegar, no caso. Ia esperar pra sempre. Mas aí, enfim, rolou, foi bom.
Eu gostei, obviamente, mas, de novo, na minha cabeça, eu, assim, fazia 7 anos que eu não tocava em ninguém, então, assim, qualquer um que chegar eu acho que literalmente qualquer ser humano que chegasse e tocasse em mim, eu ia sentir um negócio ali, né? Porque eu tava com um tesão acumulado absurdo. Gente. Enfim, aí depois rolou mais algumas vezes e foi acontecendo e eu fui gostando. Mas a primeira. Aí depois dele, eu conheci um outro cara, que a gente também transou. E aí, pra esse cara, eu comecei a desenvolver sentimentos. Que foi aí que eu saí do armário pra mim e me aceitei como gay. Falei assim, E aí, como que foi? Tipo assim, ó, eu quero saber aqui, porque isso é mais curioso pra mim. Depois que aconteceu isso com essa primeira pessoa, como que foi o outro dia pra você? Você lembra? Como que você acordou? Como você se sentiu? Você pensou nisso? Tipo assim, nossa, isso aconteceu mesmo, de fato. Teve afeto? Como que foi um pouco disso, sabe? Tipo, eu quero saber como que... Amiga, eu acho que eu tava feliz porque eu tinha transado. Sério? Sim. Mas a questão de ser gay não pegou muito pra você? Tipo assim, no outro dia? Não, porque, de novo, até então eu... Você sabe como eu sou também, né? Eu gosto de fazer coisas... Aquariano, né? Entendeu? Do contra, coisas não corretas. Então, eu acho que teve também um thrill, assim, sabe? Que, Sim. tipo assim, eu tô fazendo um negócio errado aqui, e aí, sabe? Então, eu acho que... Mas, ai, na época você já era Nossa, assim? você tá com um problema desse... Ai, tá difícil eu achar, porque, gente, eu tô tão bonita, né? Não quero que o microfone tampe a minha Abaixa cara. um pouco aqui assim, Mas ele não então. fica, ó. Ah, entendi. Alguém aí. Ai, Mas aí que você... olha aqui. Mas física básica. Básica de física. Então, se você colocar muito negócio, ele não vai aguentar. Desculpa, gente, calma aí. Né? Aí, acho agora foi. Abaixa aqui, ó. Aí ficou bom. Isso, não tava dando certo. Porque eu gastei 1h30 fazendo minha make. E aí o microfone tampando a cara da boneca, não dá, né? Então, amiga, mas respondendo essa pergunta, eu acho que eu tava, primeiro, feliz porque tinha transado, que eu já tinha 23 anos, né? Porra. E acho que eu senti um thrill, assim, sabe? Como que é essa palavra em português? Não sei, eu não sei traduzir isso. Uma adrenalina. Isso, uma adrenalina de fazer uma tipo, coisa. Fazer uma coisa errada. Mas você assim. não ficou errada, né? Mas Na minha você não cabeça, ficou sim. se sentindo culpado, sentiu Não. culpa, não, tranquilo. Não. E aí, como que foi na sua cabeça, tipo assim, depois disso, você pensar assim, agora eu quero mais? Ou, tipo, como é que eu vou explorar mais isso? Foi com essa mesma pessoa? Houve mais exploração? Foi com essa mesma pessoa. E rolou mais algumas vezes com essa mesma pessoa. Você pensava nisso bastante depois? Ah, sim. Gente. Foi interessante, na verdade. As horas da noite. Não, nesse ponto eu já também me questionava. Falei assim, eu acho que eu sou bi, né? Porque eu transei com um cara e eu gostei. Ah, não achava que era gay ainda? Gente, tava na dúvida. Igual de novo, eu só me entendi como um cara gay quando eu me apaixonei por um homem. E aí, tá. E aí, quando eu apaixonei por esse homem, eu falei assim, Teve alguma coisa que te surpreendeu nessa experiência primeira, assim? Ou nessas primeiras experiências que você ficou ou positivamente ou negativamente dessa experiência gay? Ou bissexual, gente, desculpa. Foi tudo muito positivo. Acho que eu não lembro de nada ter sido negativo, assim. Ai, amiga. Tá, mais perto. Transar é bom. Mais perto. Transar é bom, né? Mas às vezes tem muita gente que fala que a primeira vez não foi bom. Pra mim foi. Então tá bom, que bom. Porque tem muita gente que não gosta, que não tem uma experiência boa na primeira vez. É lógico que a primeira vez que você transa não é como tudo na vida. Nada que você faz de primeira pouco vez estranho, né? você é super bom e você vai aprimorando. Mas pra mim, eu adorei. Aí, enfim, queria fazer mais e aí foi explorando. E também tem o rolê que eu já tava muito envolvido com as gays, entendeu? Que a gente já tava naquele grupo do WhatsApp, fazendo vários kikikis, conversando. Eu tava no grupão, que tinha muita gay. Os meus amigos, esse menino era gay. Então eu já tava também muito inserido ali no meio
cheio dos viados, assim, pela primeira vez na vida, entendeu? LGBT, e já tava rolando histórias das outras pessoas. Tem o nosso querido amigo Gustavo. O grupão era, gente, todos os au pair gay, eles ficavam flertando com os outros. E a Gustavo, lembra que ela mandava... A Gustavo, nossa amiga, gente, ela mandava... áudios diários contando aventuras sexuais dela. Gustavo, amo. Então eu já tava muito mais inserido. E aí, pra mim, era muito mais... Tranquilo, entendeu? Eu já tinha, na minha cabeça, tipo assim, beleza, se acontecer de eu ser gay, tudo bem. Se acontecer. Mas eu falei assim, tudo bem. Acontecido ainda. Porque eu já tinha visto que dava pra ser gay e viver uma vida normal. Sim. Isso que é interessante, né, gente? Tipo assim, o tempo que levou. E aí eu me apaixonei por um cara, foi esse intervalo de eu ter transado pela primeira vez e ter conhecido um cara e me apaixonado por ele, demorou assim 6 meses, foi muito rápido. Porque aconteceu Você não conhecia ele até então? Não, porque isso aconteceu, quando eu transei com esse cara, foi no verão, 2016. Eu conheci o outro cara que eu me apaixonei e no inverno de 2016, no Natal de 2016. Então foi um período de 6 meses. Foi através de uma viagem de au pair? Porque, gente, quando você é au pair, você acaba viajando com muitas pessoas aleatórias, tal, né? Pra baratear custo. E você acaba mandando mensagem nos grupos. E dorme um na casa do outro, e aí dorme junto na cama, e... pra mim não aconteceu essas coisas. Mamão aqui, mamão ali. Pra mim não foi assim. Eu não pegava... Você não pegou? Pegou sim. Não, deixa abaixo. Mas você tá se fazendo. Não, eu ia falar assim, não pegava au pairs, mas eu... Você tá se fazendo, né? Eu sei deixa abaixo. Eu sei de uns 5. Eu acho que alguns são histórias inventadas. Eu acho que você pegou mais au pair que eu. Eu peguei 2. Foi só o Felipe e o Alexandre. Eu peguei Eu sei 3. Os 2, 3, só. Mas tem um aí que não é verdade, eu acho. Vamos deixar abaixo. Enfim. E aí, tá. E aí, esse seu namoro aí já foi pro brejo bem rápido, né? Não foi, durou porque muito. Esse cara, gente, ele se mudou depois de um mês. Eu conheci ele, eu já fiquei desiludida. E aí, depois eu também conheci as outras carinhas nos aplicativos, na balada. E eu sempre me apaixonava por alguém. Eu nem lembro muito bem, eu me apaixonei por um cara chamado Matthew lá, uma época. Que ele na verdade, eu fiquei com ele tinha um namorado. Denúncia. E o namorado dele fez o maior escândalo com ele, não sei o quê. Depois eu via ele, o namorado, nas festas que eu ia. Porque eu comecei a ir em house parties, gente, lá na região. Eu fiz amizade com aquelas gays que eu falei pra você que eu conheci no Facebook, antes de eu mudar. E elas me chamavam pra muita house party. E eu ia. Eu e a minha amiga Florian, né, que é uma gay francesa, que era au pair também. Que e aí... você pegou, né? Não. Eu não peguei, Florian. Nossa, gente, denúncia. Mentiras. Difamação. E aí, eu, Florian, quem pegou Florian foi outra pessoa. Ah, sim, verdade. No armário, né? No closet do meu quarto. Enfim, gente, muita história. Se vocês quiserem saber... Comenta tem que fazer um episódio proibidão. Revelações. Engaja aqui com a gente, que a gente vai começar a soltar nomes e histórias. A gente não tem medo. A gente tem que fazer proibidão. A gente tem histórias, hours. Tá? Nossa, e dos outros também. Entra e senta after hours. Entra e senta after hours. A gente tá gravando hoje, gente, agora é 11h30 da noite aqui em São Francisco. E pra gente é after hours, então a gente tá um pouco animadinha pra falar das coisas, mas, né? Ai, amiga... Então, não borrou. Não borrou. Não, gente, a Giovana tá toda maquiada hoje, é uma boneca. Não borrou. Sabe que eu queria te perguntar? Meu Deus, amigo, fica de olho pra mim. Gente. Você se sentiu mais confortável sendo gay aqui do que no Brasil? Eu quero colocar um entre parênteses, porque eu sou muito de língua, de idioma, de linguagem, que eu não vou usar mais sendo gay, vivendo como um homem gay. Tá, desculpa. Não. Até eu mesma falo muito isso. E eu acho, gente, que eu nunca... Eu falar que eu era... Quando agora eu entendo que eu não era gay, eu sempre fui uma mulher trans no armário. Então eu não era um homem gay, eu vivia como homem gay erroneamente. Mas, qual foi a pergunta? Se você se sentiu mais confortável vivendo como homem gay aqui. Sim, porque... Por quê? Porque eu acho que morando aqui,
vivendo na cultura gay, eu tinha uma liberdade muito grande de não ter mais essa pressão familiar, sabe? Tipo, na verdade, quando eu saí do Brasil, já não tinha mais essa pressão. Meu avô via eu chegar da boate 8 da manhã e Virada era um na amorzinho, virada na giraia. Mas eu consegui não me preocupar com isso, tipo assim, não tinha preocupação. No começo eu tava meio preocupada porque eu achava que a minha host family não sabia. Daí ela meio que falou, era óbvio, né? Tipo Era assim, essa a sua preocupação. será que ela sabe que eu sou gay e tal? Tinha medo de um pouco de preconceito, sabe? De ser gay e trabalhar com crianças. Pelos preconceitos que existem, né? Mas foi muito tranquilo. E eu acho que, no geral, eu me senti mais confortável porque eu finalmente não estava mais sob o olhar das pessoas da minha cidade. Porque eu morei em Cerquilho. Amor, foi essa a pergunta que eu fiz no começo pra você. Então, de certa maneira, você está num lugar que você não conhecia ninguém, te ajudou. Sim. É que às vezes precisa de outra pergunta pra entender. Sim. Mas me ajudou porque eu não tava nesse olhar da minha cidade. Tipo assim, é a gayzinha, entendeu? Eu já ia soltar meu nome morto aqui. Enfim, então me ajudou bastante porque eu falei, agora ninguém me conhece. Eu tô nos Estados Unidos, ninguém me conhece. Então, aí foi que começou uma exploração, mas não só da minha sexualidade, eu acho que foi mais da minha identidade, do meu comportamento, das coisas que eu queria fazer. Porque eu acho que eu fui muito mais calma aqui do que eu era no Brasil. No Brasil, eu acho que eu explorei muito mais. Sério? E em relação à segurança, você sentiu alguma diferença? Segurança, sim. Você se sentiu mais seguro aqui? Eu me senti... Eu senti que a minha vida era um pouco mais protegida, mais privada. Eu acho que eu tinha menos exposição. Eu acho que no Brasil, na minha cidade, assim, tudo mais, eu acho que eu tinha mais exposição ao mundo, assim, talvez a riscos. Eu já ouvi muito mais coisas homofóbicas. Eu vou chegar lá, eu tive um namorado aqui, né, e com ele, o meu primeiro namorado aqui na Califórnia, eu passei por uns momentos de homofobia, mas lá em Boston, quando eu morei lá, não tinha muito isso. Você passou homofobia com o Noel? Passei, foram umas 2 vezes momentos de homofobia. Aqui na Califórnia? Na Califórnia. Vocês acreditam? O pessoal fala que a Califórnia é muito liberal e tal, mas, gente, tem homofobia e transfobia em todo quanto é lugar, racismo. Eu passei por 2 situações de homofobia aqui com ele e eu já fui, como se fala? Witness. Foi testemunha. Fui testemunha de um evento de transfobia muito grande aqui na Castro, inclusive. A Castro é o bairro, gente, LGBTQ aqui de São Francisco. Diria o maior dos Estados Unidos, talvez. É um dos centros maiores, assim, de história LGBT e tudo mais. QPIA+. Legal. E você se sentiu mais seguro? Sim, né? Pra explorar isso. Como que foi pra você essa parte do conforto? Eu me senti muito mais... Eu acho que pra mim pegou muito esse negócio, tipo, de eu não conhecer ninguém, de estar num lugar novo e as pessoas me conhecerem e tudo mais. Eu podia fazer o que eu quisesse, porque era só eu, ninguém ia me julgar. E até então eu não tinha tido essa vivência gay no Brasil, entendeu? Então não tinha como comparar muito. Mas eu voltei pro Brasil, né? Depois. Isso, depois de ter se explorado. E até então, gente, só lembrando que o Giovanni não tinha se assumido ainda. Eu já tinha me entendido, pra mim, eu já tinha me entendido aí que eu era gay. Depois e seus amigos, a gente sabia também já daí, né? Sim, Aqui, até porque não tinha mais como esconder, né? Porque... Virou assunto nos grupos. Virou assunto, E aí, eu com esse menino que eu apaixonado, a gente, cada palhaçada que a gente fazia, que não tinha como... Nossa, eu lembro, nossa senhora. Ai, gente, primeiro amor. E eu tava vivendo um primeiro amor aos meus 23 anos, sabe? Por isso que é importante a gente viver o amor na adolescência, porque daí você passa por essas vergonhas mais cedo e aprende. E eu fui aprender muito tarde. Então, pros meus amigos aqui já todo mundo sabia. E aí,
eu também fiquei com esse cara, assim, nunca saiu nada, era uma enrolação só, era um pentelhando a cabeça do outro. Nossa, gente, parecia muito casal de adolescente. Nossa, olhando assim, era só drama. Nossa, era um sendo tóxico com o outro, era... A Maia viu de perto, inclusive, era uma coisa Sim, eu assim. Presenciei isso. Muito. Então a gente ficou nessa, e aí até que eu voltei pro Brasil aí depois de 2 anos aqui, né? Pra terminar minha faculdade. E aí, quando eu voltei pro Brasil, pra mim já sabia que eu era gay, eu já, enfim, tava em aplicativo de pegação e tudo mais, de putaria. E quando você voltou pra lá, daí que você começou lá a explorar. Eu já tinha começado aqui um pouco. Mas não tanto. Dessa vez que você voltou, que foi a primeira vez que você explorou no Brasil. Você consegue pegar minha ficha pra mim, por favor? Obrigado. E aí, eu voltei pro Brasil em 2018. E aí, eu não consegui me assumir ainda, sabia? No Brasil. Pra ninguém. Só pra amigos próximos. Mas no meu trabalho, eu fazia faculdade de engenharia. O Giovanni voltou pro Brasil pra acabar a faculdade. Pra fazer a faculdade. Eu fazia faculdade de engenharia. Gente, em faculdade de engenharia só tem homem hétero, cis. Eu trabalhava na Gerdau, uma empresa... Metaleira. Tipo... Metaleira de rock and roll? Uma empresa que faz aço, faz vergalhão e tudo mais, sabe? Mas tá cheio... Hoje em dia tá cheio de viado na Gerdau. A gente tem gay em tudo quanto é lugar, né? Hoje em dia. Mas dominação, época não tinha. doll domination. Gente, teve a gay domination, agora vai ser a doll domination. Não tinha naquela época. Hoje eu conheço várias gays que trabalham na Gerdau. Meu amigo Emílio, inclusive, beijo. Mas na época não tinha. Então, no meu trabalho, eu não me assumi. Na faculdade, eu não me assumi. Eu não me assumi meu roommate. Meu roommate não sabia que eu era gay. De São Paulo. De São Paulo. Minha mãe, meus amigos mais próximos, meu irmão, ninguém sabia que eu era gay ainda. Aí eu vivi em São Paulo, assim, 2 anos, meio que vivendo uma vida paralela. Tipo assim, eu ia pra faculdade, ia pra casa, no trabalho, era hétero, mas aí sexta-feira à noite... Entendeu? Uma vida dupla. Uma vida dupla. E os amigos mais próximos, eles sabiam e tudo mais. E você levava pessoas pra sua casa com seu roommate, mas só quando ele não tava lá? Só quando ele não tava lá. DL, gente, aqui chama de DL. DL, era super DL, Quando ele não tava lá, porque ele também fazia faculdade no Mackenzie, e aí ele ia pra cidade dele, que é Bauru, acho. E aí quando ele ia pra Bauru, o meu apartamento virava um cabaré. Um cabaré. A louca. E foram 2 anos assim. E é engraçado, porque eu não... 2018, 2019, gente. E eu ainda... Isso que 6, 7 anos atrás. E eu ainda não me sentia confortável pra me assumir no Brasil. Não me sentia confortável pra me assumir no Brasil. Sim. Entendeu? Por isso que às vezes eu falo hoje que eu tenho muita curiosidade de saber como que tá hoje, sabe? Porque se você for pensar bem, 7 anos atrás não é muito tempo. Não. Gente, a comunidade LGBTQ, enfim, vocês se entendem. No Brasil, comenta aqui pra falar pra gente como é que tá hoje em dia. Faz tempo que a gente não... A gente não mora volta. aqui há muito tempo e a gente conversa às vezes com amigos e tudo mais, mas qual é a experiência? Conta aí pra gente nos comentários, manda mensagem e a gente pode até compartilhar se você tiver alguma história, a gente pode compartilhar aqui no podcast, nos stories. Conta pra gente como que é hoje em dia na sua cidade, nas capitais, a sua experiência LGBTQ+. PIA+. Minha mãe fala que lá em Bragança, né, que é a cidade que eu venho, ela fala, tá cheio de viado aqui hoje em dia. Eu falo, quando eu saí daí não tava. Pois é, gente, eu acho que polarizou bastante, né, a globalização, a internet, eu acho que empoderou eu acho que muitas pessoas a se assumirem, graças a Deus, a deusa, e enfim. Mas eu acho que é recente, sabia? Coisa tipo depois da pandemia, eu acho que deu um boom. Sim, e que bom, né? Que bom. E acho que pra comunidade trans também aparece muito isso. Depois de 2 anos no Brasil, voltei pra cá. E aí, quando eu voltei pra cá, que eu decidi que eu ia me sair do armário. Olha isso, gente. Me assumi. 2020? Na verdade, 2021. Eu esperei 1 ano ainda. Depois eu voltei antes da pandemia. 1 ano depois, em 2021, que eu decidi
Eu conto assim, me assumi, aí todos os meus amigos próximos já sabiam, mas eu acho que eu Mas conto... aí como que foi? Tá, 2021 você assistiu pra quem e como? Eu acho que foi... Porque pra mãe não foi, até hoje. Foi pra mãe. Ah, em 2021 você assumiu pra sua mãe? É. Eu pensei que não tinha ainda. Não, foi, sim. Então tá, como foi? Ah, passou a pandemia, eu falei assim, cara, o mundo, sabe, a vida é curta. Ainda mais depois da pandemia, né? Sabe, você tá muito reflexivo e... Reflexivo. E flexível, no caso, né? flexível. Alguns Pega de um nós, pouco de água pra mim. versáteis. Eu tava muito, nesse pensamento de, cara, a vida... Pausa. A gente não tem assistente ainda. A Carol estava aqui, foi embora. Foi embora, ela não quis fazer esse papel. Deixa quando a gente explodir pra ela ver. E aí, amiga, eu decidi, eu falei assim, eu vou... Eu acho que pra mim, quando eu decidi sair do armário, o que foi contar pra minha mãe e contar pros meus amigos da igreja. E como foi? Porque, gente, sério, né? Contar pros amigos da igreja que você tinha tanto medo de se assumir, eu fico curiosa. Então, fala aqui pra gente. E foi uns 3 amigos da igreja. Foram literalmente 3 amigos da igreja que eles foram muito importantes pra mim durante todo o período que eu fui pra igreja. Eu amo muito eles. Beijos, amigo da igreja. Eles, até hoje a gente é amigo. E eu acho que quando eu tive coragem de... Foi pra todos eles, de uma vez só, sabe? Eu deitei Você mandou num grupo? Não. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Adivinha? Novidade. Gente, como que é? Olha... Ai, como que é? Já estão sabendo da novidade. Denúncia. Principalmente quando eu tava no Brasil, eu dava rolê com esses meus amigos da igreja e eu nunca falava nada pra eles. Então, pra mim, quando eu lembro que foi um dia à noite, aí eu deitei na minha cama e peguei meu celular e gravei áudio, assim. Pra várias pessoas. Eu mandei um áudio foram 3, foi minha mãe e 3 amigos. Sim. Foi minha mãe, meu amigo Chico, minha amiga Jaque e minha amiga Marília. Foram, pra mim, 3 pessoas muito importantes que eu acho que eu precisava falar isso, entendeu? E esses 3 são da igreja? Era... Alguns continuam indo, outros... Entendeu? E aí, o que esse áudio dizia? Amiga, eu não usei... Toca aqui pra gente um áudio. Eu posso... Outra hora. Mas foi basicamente falando que eu não sabia, que eu descobri recentemente, que eu era isso e tudo mais, e que eu era gay, que né? eu era gay. Isso não. Não, e foi acho que falar eu sou gay, sabe? Foi uma coisa muito assim... Eu sei como é. Porque pra mim, pra falar que eu era gay foi fácil demais. Agora, eu falar que eu era trans foi 1 ano e meio, quase 2 anos de terapia. Eu não conseguia falar a palavra trans. Tipo assim, E é engraçado que na sua mente você fala, né? Tipo, eu conseguia falar pra mim, né? eu gay, também. Mas falar, botar áudio assim pras era pessoas não, muito e difícil. pra eu falar em voz alta na terapia, tipo assim, eu falava assim, por exemplo, é porque eu sou assim, porque eu sou desse jeito, porque se eu for assim, eu não conseguia falar, porque se eu for uma mulher trans, mas eu sou uma mulher trans. Pra sair essas 2 palavras, primeiro mulher, foi muito difícil eu tomar posse desse termo, e mulher trans piorou, gente, eu tive muita dificuldade, mas enfim, isso veio muito depois. Então, do meu tempo aqui. Eu tive que realmente criar coragem e foi essas 4 pessoas, assim, que foi mais difícil, sabe? Eu acho que minha mãe, por ser minha mãe, e esses 3 amigos que eram são pessoas que eu amo muito, e pelo fato da gente ser na igreja e tudo mais, eu tinha muito medo de ter um julgamento deles, entendeu? Sim. E como foi a reação deles? Então, os meus amigos, os 3 reagiram mais. Eu também já meio que esperava que eles... Tanto é que eu continuei... Vários outros amigos que eu tinha da igreja, eu deixei pra trás porque eu sei que não ia rolar. Não ia rolar. E esses, eu sabia. O motivo de eu ter continuado amigo deles foi porque eu sabia que eles Você sentia que eles tinham essa então, essa eles abertura. Foram maravilhosos, assim, os 3 super me apoiaram e tudo mais. E minha mãe... Detalhe que o meu irmão já tinha assumido pra minha mãe. Se assumido pra minha mãe, né? Que você tem aqui, o meu irmão também é mais gay. novo, você assumiu antes. Você assumiu antes. Então, pra minha mãe... Já tinha preparado o terreiro. Ou acho que de 2 uma. Ou podia ser muito ruim pra dona Delza, ou ela falar... eu acho que pra ela foi mais assim, um já foi. Ou já era, né? E engraçado que eu tenho uma irmã mais nova, e aí ela chegou pra minha irmã e perguntou assim, você não é lésbia não, né?
Pelo amor de Deus. E eu conheço família, gente, que os 3 filhos são gêmeos. Conheço muitas famílias. Mas a minha mãe no começo foi mais assim, eu aceito, mas não concordo, sabe? Esse discursinho. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas aí, como que foi a reação dela imediata? Foi isso? Ela não falou, já sabia, não... Não. São cegas, tadinhas. Elas são tão inocentes. Eu não lembro exatamente qual foi a reação dela, mas eu mandei um áudio pra ela também e ela meio que... Eu acho que ela tá meio calejada já pelo meu irmão, sabe? Eu acho que ela já tinha sofrido esse baque quando meu irmão saiu do armário pra ela. Mas a sua mãe não é religiosa nem nada? Nunca foi? Minha mãe... Ela tá ouvindo. Então, fala bem da mamãe. Religiosa quando quer. Quando quer, ela é religiosa do jeito dela. Entendi, mas não tinha esse... Não, foi mais pela religião. Mais pela religião, que ela falava assim, eu aceito, mas eu não concordo. Mas o não que concordar não dela é... Deus disse Adão e Eva, não Adão e Ivo. Entendeu? Mas hoje eu acho que ela... Eu já dei vários fechos nela. Eu também. Eu não tô pedindo pra você aceitar ou concordar. Eu tô falando, tô avisando. É que nem quando eu faço coisa, eu não tô pedindo se eu posso ou não, eu tô só avisando. Tipo assim, se você me quer por perto, é isso. Se não quer, Com a minha mãe, quando eu me assumi trans, foi assim também. Falei, se quer... Eu escolhi, a gente tem que se escolher, né, gente? Chega uma hora que eu falei isso ontem, inclusive, eu fui pra um bar aqui e eu conheci uma menina mexicana que é bissexual e tá explorando tal, e aí ela falou que tá se distanciando da família pra poder explorar isso, e eu falei que tem uma hora que você tem que se escolher. Porque a vida, a gente que acorda com a gente mesmo, com nós mesmos, a gente que vai dormir com nós mesmos, né? Bota a cabeça no travesseiro toda noite, toma banho consigo mesmo e vai pensando na sua vida. Não dá pra ficar vivendo a vida pensando as pessoas. No outro, porque no final das contas a gente é só a gente mesmo. Todo mundo se vai e só fica a gente, ou a gente vai também antes e não viveu a sua realidade. Então chega uma hora que você tem que pensar só em você, sim. Porque se você não for feliz, você não consegue fazer... viver, não faz nada, a vida não vai pra frente. Feliz não, mas pelo menos viver é uma verdade, porque viver a sua verdade não é só ser feliz, ela vem com seus custos, mas pra mim, eu acho que a gente concorda aqui, as pessoas LGBTQ que são assumidas e tudo mais, sabem que é uma verdade dolorida, mas que ela é muito melhor do que viver escondido nas sombras de uma identidade não... assumida. E será que a gente pula pra segunda vez que você saiu do armário agora? Perguntas aqui live, né, gente? O que a gente... Live não, né? Mas aqui a gente tá tentando decidir o caminho do episódio. Mas só pra resumir, então a minha vida gay aqui, ela durou... Na verdade, depende. A gente quer fazer um episódio falando de relacionamentos, então talvez eu pule um pouco essa parte. Pula essa parte. Mas a minha vida gay aqui... Ou dar o contexto, né? Eu vou dar um contexto, porque existia o sonho, eu tinha esse desejo, como eu disse, de ter um relacionamento, de conhecer uma pessoa, viver aquele romance. E aí, quando eu morei em Boston por um ano, eu conheci várias pessoas. E aí é interessante até eu falar disso, porque teve uma mudança grande na minha vida em relação a isso. Porque eu conheci pessoas, mas nada aconteceu. Inclusive, antes de eu vir embora pra cá, lá eu conheci um menino que eu gostei muito, o Irving. E ele gostou de mim também, mas daí eu tava pra vir embora já. E ele falou, não vou explorar isso com você, não dá. Eu falei, beleza. E aí eu vim pra Califórnia. Então, lá em Boston, nada aconteceu. E um dos muitos motivos, a sua make ficou maravilhosa. Inclusive, eu tenho TDAH, tá ótimo. Uhum. Ficou boa, gente, ficou boa, né? Não, tá bonito. A luz, ela ajuda muito a minha, tá boa? Tá. Então. E aí, eu venho pra Califórnia com essa esperança, de novo, de a Califórnia é um estado muito progressista, amigável para pessoas LGBT, aberto e tudo mais. Então a chance de eu conhecer alguém lá e de me apaixonar e de viver esse romance que eu tanto esperava é muito maior. Tanto que eu mudo para Califórnia em junho. Você ainda estava com esse objetivo de... Eu sempre tive a vontade. Eu não tive namorado no Brasil. Uhum. Então, eu como uma pessoa romântica, eu sou pisciana, gente. E eu sempre tive vontade de viver aquela paixão. E com o meu primeiro namorado aqui, o Noel, foi assim. Foi uma paixão intensa. Um fogo, assim, sabe? Dilacerador. E aí, eu mudei pra cá em 2017, em junho. E em novembro, eu comecei a namorar ele.
E aí veio o tão esperado. Um dia virá meu primeiro amor. Da tarde aqui, gente. Essa gay aqui já tomou um shot de espresso. Nossa, amiga, eu não consigo me segurar. Nossa senhora. Chegou a bad time dela. Enfim. Não, mas eu tô acordado, mas só o... É só o vício. Tá. E aí veio o meu primeiro amor, veio o meu primeiro relacionamento com o Noel e... De Noel de Papai Noel mesmo. E que a gente ficou junto 2 anos. Mas de Papai Noel não tinha nada, né? Não, totalmente diferente. Mas aí, gente, que... Cala a boca. Papai Noel é generoso. Gente, para de jogar. Você quer que eu jogue os negócios dos seus boys aqui? Eu não falei que seu boy era tóxico. Brincadeira. Seu boy era tóxico. Eu falei. Você falou? Eu falei. Você falou que Não, eu falei, a gente era tóxico um pro outro. Sim, enfim, meu boy era um pouco mão de vaca, gente. Mas aí veio esse relacionamento. Eu vou tomar um shot pra cada vez que essa gay bocejar. Segura, viado. Veio esse relacionamento e foi ótimo. 2 anos. Tipo assim, eu me apaixonei. A gente ficou. Não, maravilhosos também forçou, né? Mas aí veio esse desejo que eu tinha, vivi essa experiência. E aí eu e Giovanni vai trazer um episódio aqui sobre relacionamentos, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade de relacionamentos interculturais e tudo mais. Mas aí veio meu primeiro relacionamento, 2 anos, depois terminei, já tive mais outro relacionamento e aí veio. Tive 2 relacionamentos aqui, que foi uma expansão da minha vida queer aqui, né? Os relacionamentos são uma parte muito fundamentais da nossa identidade, porque é um espelho, né? E eles refletem muita coisa sobre você e tudo mais, tanto que me refletiu eu ser trans também. Foi um dos fatores contribuintes para eu me entender mulher trans. Mas mais no segundo relacionamento, não é? O primeiro já aparecia, só que eu não entendia o que era. Porque existia no primeiro relacionamento uma insatisfação muito grande, um problema de imagem muito grande. Tanto que nos meus relacionamentos, eu costumava espelhar os meus namorados. Eu começava a me vestir como eles. Tipo assim, sempre, né, com bom gosto, tentando melhorar o estilo deles, mas meio que combinar com o estilo deles. E é uma tendência em relacionamento gays, né? Isso. Mas, no meu caso, era maior do que só ser um relacionamento com outro homem, era ser o fato de que eu não sabia quem eu era. Tipo assim, eu tava perdida nessa questão de identidade, então eu me espelhava nesses caras. Se ele fosse comportadinho, camiseta polo, blá, 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 eu ia ser assim. Se ele fosse lá, eu ia ser assim pra agradar a pessoa, porque eu tinha esse costume na época, e outra pra me identificar com alguma coisa, porque eu não me entendia. Hoje, por exemplo, não vai existir isso. Eu tenho o meu próprio estilo, eu tenho a minha própria identidade. Mas começou a aparecer nos relacionamentos dessa maneira. Tipo assim, eu me sentia muito insatisfeito o tempo todo. E aí eu posso falar um pouco mais depois. Porém, que mais? Vamos lá. Continua. Aí, no seu segundo relacionamento que pegou mais. Ah, sim, porque agora é o fato de eu me assumir trans, né? No meu primeiro relacionamento, apareceu desafios. O meu ex-namorado, o primeiro, o quê? Desafio de carregar colchão, né? Cala a boca! Ai. Eu sempre lembro. A gente só vai contar essas histórias se tiver engajamento. Sim. Histórias reveladoras e humilhantes. Mas isso foi um desafio. Não era isso que eu tava falando. É assim, então a gente vai ficar jogando aqui o tio do outro. Mas é engraçado então tá bom, pode deixar que eu vou lembrar. Por exemplo, eu vendo você com o seu boyzinho lá em Las Vegas, um dormindo em cima do outro, roncando na cara uma do outro. Bêbados, parecendo assim, dois tonhão do bar. Enfim. Eu tirei até foto. Se ficar aqui, eu revelo a foto aqui também. Joga nos stories. Jogo nos stories pra vocês verem. Você que a gente tem não... essa foto? Tenho sim. Porque eu tirei, porque eu falei que você não era assumido na época. E eu tirei pra ameaçar. Pra me tirar do armário. Não, eu nunca fiz isso. Mas rolou fofoca, né? Daí a gente mostrava as fotos. Mas enfim. E aí, no primeiro relacionamento... Não, no segundo, amor. Não, calma. Você tá querendo me calar? Vai, continua. Não, mas o primeiro foi aí, acabou. O meu primeiro namorado, ele era mexicano-americano, nascido aqui, mas filho de mexicanos, então tinha todo um... Na verdade, foi importante isso. Na verdade, acho que essa vem com a parte cultural do outro episódio. E veio o meu segundo relacionamento com o Alan, que foi totalmente diferente. Meu primeiro namorado, ele era 3 anos mais novo que eu, então na época ele tinha 22 e eu quase 25.
Nossa, os números. E o meu segundo namorado, ele era 10 anos mais velho e de uma cultura diferente também. Mas aí no segundo relacionamento começou a aparecer com mais força esses sinais de transição. No começo eu tava apaixonada e tava ali focada nele e tudo mais. E focada no relacionamento. E aí começou a aparecer esse desejo, assim, na verdade é todo um episódio também de falar de como eu me entendi trans e tudo mais, mas esse desejo, esse desconforto no meu corpo, na minha pele, assim, e... Nossa, eu acho que eu falar como eu me assumi trans é tanta coisa, é tanto detalhe. Não, amiga, Eu vou ficar aqui falando horrores. Não, mas é... Não é um assunto que eu quero resumir. Mas aí veio o segundo relacionamento, tá? Vou tentar aqui, tá, gente? Só pra gente concluir dar um contexto. O episódio. Veio um segundo relacionamento. E nesse relacionamento foi quando começou a aparecer sinais, não só no relacionamento, mas na minha vida, de que eu era uma mulher trans. Eu comecei a sentir um desejo muito grande, por exemplo, sexual, de me relacionar não mais como um homem. Uhum. Não mais... Eu imagino que a parte sexual pega bastante, né? E é uma das partes que ajudou muito a entender. Tinha várias partes. Uma das partes é a sexual, porque eu comecei a sentir um desejo de me expressar de maneira mais feminina. E hoje em dia é muito conhecido, os fanboys e tal, e tem até um público grande que tem atração nesse tipo de gente, só que na minha época não tinha isso muito, eu não conhecia, então era muito preconceito. Não era vibe de seu boy também, né? Não, enfim, deixa pra lá. Mas eu queria explorar uma identidade muito mais feminina, eu queria soltar, sabe, uns gemidos altos, umas coisas assim, experimentar com... Aqui. Eu falei que isso, que barulho. Experimentar coisas diferentes, sabe? Tipo, ali no momento íntimo. E eu sabia que não dava pra fazer isso porque não tinha espaço no relacionamento e eu tinha muito medo de assustar o meu parceiro, meu namorado na época. Meu parceiro. Assustar. E eu acho que ele ia assustar. Tanto que quando eu me assumi como pessoa não binária pra explorar essa identidade, ele até aceitou, né, ali, entendeu, até entreteu a ideia, até que eu acho que foi aparecendo que essa não binariedade estava pesando muito mais pro lado feminino. E aí eu acho que, no geral, ele até perdeu a atração por mim, porque ele é atraído por homens, e eu entendo. Quando que você... No episódio anterior, você falou assim, até 3 anos atrás eu nem tinha noção de que... 2 episódios atrás. Mas você falou até 3 anos atrás, eu não tinha nem noção de o que era ser trans, não sei o quê. Teve algum momento, assim, que... Será que... eu lembro também que você quando você conheceu a Angel, uma amiga nossa, que você... Acho que... Minha irmã. Irmãzinha, ela escuta a gente sempre, né? Angel. Um anjo. Eu acho que você comentou comigo, quando eu conheci a Angel, e ela era uma brasileira, trans, morena, cabelo cacheado. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim, achei que você era Angel. Então, foi quando você conheceu ela, assim, foi uma referência pra você? Total, ela foi uma divisora de águas. Sim, ela quer vir pro podcast, quer ser entrevistada. Ela vai. Vai, maravilhosa. Amiga. E aí, gente, assim, o que acontece? Eu só vou concluir aqui, que a gente tá com um timer aqui também. Eu acabei... Tem muito detalhe, eu gostaria de trazer mais isso, porque pra mim é muito importante isso. É um dos motivos que eu comecei esse podcast. Mas eu vi que não tinha mais espaço pra mim no relacionamento pra explorar essa identidade. As pessoas não entendem, gente. As pessoas falam assim, homem que fica com mulher trans é gay. Polêmica, denúncia, cortes. Mas, gente, não. Porque um exemplo, e vários exemplos eu namorava um homem gay, que quando eu me entendi trans, ele não queria mais namorar comigo porque ele é atraído por homens. O homem que é atraído por mulher trans, ele gosta de mulher. Independente do órgão genital, do que acontece ali, isso é uma intimidade de cada um. A pessoa, ela gostar disso, daquilo, não faz ela gay ou não. O primeiro fator de atração que as pessoas têm uma pela outra é o físico ou por fora, ali o que você tá vendo. Então, ele, imediatamente, quando eu comecei a explorar essa identidade mais profundamente, ele já não tinha mais atração por mim, porque ele gostava de homens, né? Homens, não mulheres. E olha pra mim hoje, entendeu?
E aí eu percebi que não ia ter espaço pra eu explorar essa identidade nesse relacionamento. Muitas mulheres trans conseguem trabalhar com o namorado. Não, tem... E aí acaba que meio que ou fica junto por um tempo, ou fica junto por muito tempo, ou termina depois de um tempo, mas tem mulheres trans que conseguem explorar com esse namorado que conheceu antes de transicionar como pessoa gay. Não foi o meu caso, o meu namorado, e eu vou trazer aqui isso também quando eu falar de relacionamentos, mas acabou que não rolou. Eu comecei a desengajar do relacionamento, e aí ele terminou comigo. E eu lembro de, a partir do momento que eu já estava trabalhando nessa identidade, morava aqui com o Giovanni, inclusive nesse apartamento que você tá vendo agora. Estúdio hoje em dia. Nosso estúdio. E aí ele terminou comigo, eu saí da casa dele e falou, agora eu transiciono. Não falei assim, mas eu falei assim, agora eu vou explorar. Eu cheguei em casa no mesmo dia, já experimentei um vestido, já coloquei uma calcinha. Eu já tava louca, gente, pra me entender, entendeu? E aí foi que eu decidi E qual foi o momento explorar. que você teve um marco que você entende como sair do armário como pessoa trans, como mulher trans? Sim, teve. Foi? Eu oficializei como você também, tipo. Eu comecei aqui com vocês, nosso grupo de amigo, né? Então. Eu lembro que Você lembra que a gente foi num. Eu lembro que você assumiu como pessoa não binária primeiro. Mas lembra que eu falei que eu era trans em algum lugar que a gente foi? Não foi que eu falei pra todo mundo? Foi em casa que até sentei e falei, gente, eu vou transicionar. Sim. Eu não lembro se foi aqui em casa, que tava todo mundo aqui na sala e tal. E eu tinha falado já, acho que o Giovanni foi uma das primeiras pessoas que. O Giovanni acompanhou todo o detalhe, E eu queria até lembrar mais, eu vou ter que até perguntar para meus amigos mais próximos como foi, porque eu esqueço, gente, é tanta coisa que acontece na vida. Mas eu lembro que a gente tava todo mundo aqui na sala, e eu falei, eu acho que não foi no meu aniversário, lá em cima, algum lugar. Eu acho que no seu aniversário ainda você tava... Não binária. Mas foi em algum lugar que tava todo mundo. Um pouco depois. E aí eu falei, gente, eu vou transicionar, eu vou começar a tomar hormônio, e eu quero fazer isso. E todo mundo ficou meio assim, né, tentando entender e tal. E me abraçaram, tipo assim, ali na hora todo mundo falou, não, tudo bem, tal. Obviamente é um ajuste pra todo mundo. Mas aí que eu decidi. E aí depois quando eu decidi, isso foi em outubro de 2023, que eu comecei a contar pra vocês, outubro, novembro, que eu ia tomar hormônio e tudo mais. Em janeiro de 2024, eu mandei uma mensagem pra várias pessoas, longa, falando, olha, faz tempo que eu tô... me sentindo de uma maneira diferente desde criança e demorou muitos anos para eu entender o que está acontecendo, através, né, de muita terapia, o apoio da minha mãe, que também eu falava com a minha mãe sobre isso, e quando eu percebi que ela não ia fugir de mim, que ela ia ficar ali, foi que eu me senti mais segura para me assumir. E com o apoio de amigos eu consegui entender isso, e é isso aqui, eu sou mulher trans. A partir de hoje eu quero ser chamada de Maia, que foi quando eu escolhi o meu nome, e o pronome é ela, dela. E eu mandei essa mensagem para vários amigos próximos, pessoas que eu trabalhava, e todo mundo me apoiou muito, mandaram mensagens de volta muito lindas de apoio, muito lindas de apoio. E também mandei um e-mail no meu trabalho, para todo mundo no meu trabalho, gente. Falei também a mesma coisa, olha, faz tempo que eu tô passando por esse processo, a partir de agora eu tô começando um processo de transição, meu nome vai ser Maia, pronome é ela, dela. Coloquei uma frase da Nina Simone, que é aquela It's a new dawn, it's a new day, and I'm feeling good. É um novo dia, é um novo entardecer, e eu tô me sentindo bem, tô em paz comigo mesma. E aí começou esse processo. Então ali em janeiro de 2024 foi quando eu de fato me assumi publicamente. Mudei meu nome nos e-mails do trabalho e tudo mais. As pessoas aqui já começaram a me chamar de Maia. Entre os amigos tinha muito erro ainda de pronome, às vezes de nome, e o que eu sou uma pessoa que ao mesmo tempo que eu acho que eu sou graciosa com isso, tipo assim, eu entendo e eu ajudo a processar, eu também eduquei muito, eu falava nos grupos, gente, o nome, sabe? Lembrava ali sempre que nem, gente, do condomínio. Enfim. Hablei, né, gente? Mas a gente tá aqui pra isso. O podcast então é nosso, tem que falar. Foi a segunda vez que você saiu do armário, né, amiga? Foi a segunda vez que eu me assumi, de fato, para viver a minha realidade enquanto mulher. Porque tem 3 anos que você... Vai fazer 3 anos ainda. Agora, né? Em outubro faz 3 anos que eu comecei a fazer a terapia hormonal. Se as pessoas tiverem perguntas sobre isso também, eu sou mais do que satisfeita de vir falar disso aqui também, mais um pouco desse processo. E em outubro de 2023, então agora em outubro faz 3 anos...
E socialmente, que eu realmente me assumi, foi em janeiro de 2024. Então faz só 2 anos e meio. 2 anos e meio? A gente tem uns 10 minutinhos ainda pra... Encerrar. Algumas perguntas. Vamos ver aqui o que é legal. Eu gostei dessa pergunta aqui, que é uma hipótese, né? O que você acha que você teria passado por esse processo? Como teria sido no Brasil, se você não estivesse aqui? Amiga, uma coisa que eu me pergunto sempre, sabia? Eu acho que uma hora ou outra eu ia sair do armário, sabe? Eu acho que ninguém aguenta, né? Assim, é muito difícil hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas, essa nossa geração E se você tá no armário, vamos trabalhar pra se assumir, gente. Seja feliz. Exatamente. Se liberte. Eu acho que ia rolar, eu ia me assumir, mas ia demorar mais tempo. Eu acho que ia demorar mais tempo. Eu acho que eu ia ficar... É engraçado que às vezes eu acho que eu sou... Igual tem esse rolê, eu gosto de ser o diferentão, de fazer as coisas errado e ser o primeiro, mas eu acho que quando, em relação a isso eu sou bem cagão. E você acha que é pela opressão da infância e tudo mais? Com você certeza, acha que isso é o que resultou essa... da igreja, família, todas que foi o que a gente falou nos últimos 2 episódios. Com certeza, sim. Então aí se conclui Eu sofri muita opressão dentro de casa. Igual eu falei, parte da minha infância, minha adolescência inteira foi eu trabalhando forte para as pessoas não me chamarem de gay, sabe? E com certeza. Então, para mim foi muito importante ter vindo para cá e em relação à minha sexualidade, para mim ter se assumido, sabe? Eu acho que no Brasil aconteceria, de novo, uma hora ou outra ia acontecer, eu não ia aguentar por muito tempo, mas provavelmente ia demorar. Provavelmente eu ia esperar, assim, sabe quando você olha e vê, tipo, tá todo mundo... E aí aqui para as pessoas que estão ouvindo e tudo mais, principalmente as pessoas LGBT, as pessoas que não se assumiram ainda ou que estão se entendendo, o que você acha? Você acha que a vida ficou mais leve depois que você se assumiu? Tipo assim, aliviou um peso ali, teve uma mudança significante e o que significa... Aí são 2 perguntas, 2 etapas da pergunta. E o que significa hoje em dia para você viver a sua realidade sem se preocupar com essa questão de, sou gay, não sou, alguém sabe, não sabe. Então... ficou mais leve a vida e o que significa hoje para você viver livre na sua identidade? É libertador. Tipo, a vida ficou mais leve? Com certeza. Sua cabeça se tirou do... Porque pra mim demorou muito tempo pra me entender como gay, né? Eu costumo dizer que todo mundo sabia que eu era gay, menos eu. Eu acho que eu fui a última pessoa a descobrir que eu era gay, entendeu? E demorou muito. Literalmente. Demorou demais, assim, pra eu entender que eu era gay. Ou pra aceitar. Ou pra aceitar, Então, libertador, sabe? De você se entender, de você se conhecer, saber o que você é, saber o que você gosta. Sim. É muito bom você saber o que você gosta. E aí, gente, vai vir, eu acho que em outros episódios, a exploração nossa aqui enquanto pessoas LGBT. Porque a gente não falou dessa exploração agora atual. Por exemplo, o Giovanni tem uma história, que eu não vou dar não vou dar spoiler aqui, mas muito interessante de exploração de identidade sexual, que se expandiu de maneira... foi uma bomba, assim. Inclusive, eu acho que o fato de eu ter... de toda minha vida sexual ter acontecido aqui, de eu ter me assumido aqui, é muito... Tá bem de lado hoje. É muito... É bem diferente de amigos meus, que, por exemplo, o Zé e o Antônio, sabe? Amigos nossos que viveram essa maior parte de... No Brasil, eu também, no caso, na época. E eu tô ansiosa, na verdade, pro Giovanni compartilhar a exploração dele sexual aqui, porque nos últimos 3 anos, principalmente... Você teve um estilo de vida aqui que foi muito mais aberto, né? Muito mais... Bem aberto. Bem aberto. Tá aberto demais. E no relacionamento. Teve um relacionamento aberto que a gente vai trazer aí várias histórias também pra vocês. Fiquem aí de olho. E pra mim, hoje, viver autenticamente a palavra libertador é libertador, obviamente. E é assim...
Hoje em dia eu consigo andar na rua, sabe? E depois também tem todo o processo de transição. Obviamente, eu sou uma mulher trans hoje que eu sou afirmada no meu gênero. Eu tenho o meu nome retificado aqui nos Estados Unidos. Eu já tive cirurgias de afirmação, faço terapia. Então, eu tenho o privilégio hoje em dia de caminhar na rua com muita confiança e muito conforto na minha pele. E eu tava andando hoje pra casa, depois que eu tava aqui mais cedo hoje, fui embora. E me sentindo bem e tal. E eu lembro que quando eu era gay, eu não me sentia assim, sabe? Eu me sentia, ou no começo da transição. Hoje, eu chego nos lugares, eu vou pros lugares, eu vou pra academia, eu vou pro trabalho, eu entro no mercado, no café. E eu me sinto bem comigo mesma. E mesmo quando a vida tá difícil, não é tão difícil. Porque a vida fica difícil sempre. Mas quando você não tá bem com você mesmo, não se entende, não se aceita, é um difícil, assim, quase impossível. Então, pra mim, significa vida, significa possibilidade, liberdade, dignidade. Eu sinto isso também. Eu ando na rua, eu frequento lugares, pra mim não é nenhuma questão, sabe? E eu acho que quando não é uma questão, significa que você tá muito confortável. Sim, pra mim ainda ser trans, né? Porque é uma coisa muito atual no momento, né? E também politicamente também. A gente tá vivendo Então, para mim, ainda tem muito esse peso. As mulheres trans, elas estão ainda muito sob ataque da político, da sociedade, sobre o olhar do outro. Então, eu ainda sinto esse peso, mas levo a vida de uma maneira muito mais confiante. Comigo mesma. Mas aqui temos umas perguntas finais. Faz aí, qual que é? O que você aprendeu nesses últimos 10 anos, né, vivendo aqui, enfim, se assumindo. Ou a gente pode pular para uma pergunta final também, que é se a gente pudesse voltar no tempo e conversar com aquela versão mais jovem da gente, o que a gente diria, que a gente já falou mais ou menos sobre isso no último episódio. Mas enfim. É bem clichê, né, essa pergunta. Mas é importante porque a gente nunca sabe quem vai assistir isso aqui. A gente acha que é um nicho de pessoas... Mas eu também não sei o que responder. Bem profunda. Mas a gente já falou dessa, eu falei da minha versão mais jovem. Sim. E sobre o que aprendemos, o que a gente falou. Eu vou, talvez, responder essa pergunta de uma maneira diferente. Eu acho que tudo na minha vida aconteceu muito tarde, sabe? Igual, me assumi muito tarde, transei muito tarde, meu primeiro relacionamento muito tarde. Eu acho que, no geral, tudo pra mim acontece mais tarde, sabe? E às vezes eu sinto que eu perco, sabe? Eu não sei. Eu acho que eu queria seguir o fluxo, assim, mais normal que as pessoas seguem, sabe? Fica um pouco vago. Eu queria, por exemplo, ter me assumido muito mais cedo, sabe? Igual você. Às vezes eu vou ouvindo sua história, você sabe. Mas não é uma espada de dois lados, porque ao mesmo tempo que eu me assumi muito mais cedo, eu me assumi trans muito mais tarde. Então eu consigo entender o que você está dizendo. Porque, querendo ou não, eu me assumi trans muito mais tarde. Não vou... Eu falei que eu vou manter minha idade aqui, assim, ó, bem... Mas eu entendo o que você quer dizer. Se você voltar no tempo e conversar com a pessoa mais jovem de você, eu não sei. Ok, não, repete essa frase que você falou de um jeito que não deu pra entender nada. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquela versão mais jovem de você... Sua versão mais jovem. Eu talvez falaria mais coragem, vai. Se joga, garota. Se joga, bota o pé arruma essa parte do armário, vai. Chuta o balde. Foda-se o que os outros pensam de você, igreja, família e tudo mais. Porque no final das contas, se você é por você... E eu queria. Ninguém será contra você. Eu queria e se for ter também... essa coragem, entendeu? Antes, e eu não tive. Mas, querendo ou não, amigo, eu vou trazer um adendo aqui. 23 não é tão tarde, assim, pra você explorar. 23, na verdade, é muito jovem, não é tão jovem quanto outras pessoas. Eu gostaria, por exemplo, aqui, pra dar a minha perspectiva, de ter explorado um pouco mais tarde. Mais tarde. Eu acho que eu comecei a explorar a minha sexualidade e a minha um pouco cedo demais, o que me deixou vulnerável a experiências negativas. Mas, enfim, a vida é assim. Tudo acontece no tempo que é pra acontecer. E também uma coisa, deixar uma dentro, também eu queria muito ter a experiência de viver como gay no Brasil, sabe? Nos dias atuais. Sim. Eu queria muito saber como tá.
Em breve. Mas é... Gente, de novo, aqui eu suplico. Conta pra gente como que tá. Sabe, e pra mim é um pouco triste. Tipo assim, eu não... Como que eu não... No meu país, sabe? Eu não consegui ser quem eu sou. Sempre. Parece que o tempo todo que eu tava lá, eu tava tentando criar esse personagem que eu nunca fui. E agora que eu sou quem eu sou... Eu também sinto isso. Eu preciso viver isso no meu país, na minha terra, com o meu povo, entendeu? O que eu acho que para muitos ouvintes e chegados que devem estar no Brasil, algumas pessoas talvez achem que a gente não tem um privilégio de estar aqui e tudo mais. E talvez eu entendo que no Brasil o risco é muito maior de ser queer, mulher trans e tudo mais. Mas, gente, tem ali um pedaço nosso de que tem uma parte muito fundamental de quem nós somos hoje não está conectada com a nossa raiz. Sim. Eu também, quanto mulher trans, eu sei que no Brasil é extremamente perigoso, eu sei dos dados, que é o país que mais mata mulheres trans, e ainda assim, eu tenho o desejo de ler, porque o que eu sou hoje é a menina que cresceu no Brasil, e hoje está separada da sua terra, da sua... Então eu tenho um desejo de experienciar, obviamente com o privilégio de passabilidade, enfim, mas um desejo de me reconectar com a minha raiz, de juntar quem eu sou hoje com essa menina que ficou lá no Brasil, né, quando eu cresci, enfim. Eu também, eu quero muito nos próximos 10 anos poder viver isso. Aí antes dos meus 40. Porque a vida passa rápido, né? Passa, ó. O tempo, Sueli. Nossa, gente, que delícia, intenso, né? Essa trilogia. Gente, a gente trouxe esse assunto aqui para celebrar. Lembrando que a gente trouxe esse assunto para celebrar o mês do orgulho. E a gente está muito feliz de compartilhar nossas histórias, as nossas perspectivas de um homem gay, de uma mulher trans, as nossas vivências muito diferentes. A gente vai trazer aqui um episódio também falando um pouco de relacionamentos que foram... eu e o Giovanni... Partes importantes da nossa identidade. Nem eu, nem o Giovanni tivemos relacionamentos no Brasil ou com pessoas brasileiras. Nós só namoramos pessoas daqui e... O que a gente não é uma coisa que eu tô falando, ai meu Deus, namorei. Mas pelo contrário, a gente não tem essa experiência de namorar uma pessoa do nosso país, da nossa cultura. Então a gente vai falar aqui também logo logo sobre isso. E, enfim, vamos agradecer. Pra quem acompanhou a série, pessoal, obrigado. Obrigado, gente. Obrigada de coração. Comentem, compartilhem, engajam aqui com o episódio. E... Provavelmente também esse assunto vai acabar voltando e voltando, né? Sim, porque é grande parte do que a gente é. Do que a gente é. Mas a gente queria fazer esse apanhadão, assim, pra celebrar o Pride Mês do Orgulho. Mês do Orgulho. E pra gente se aproximar mais de vocês também, né? Pra vocês conhecerem um pouco mais da nossa história. Porque é sobre o que Entre Senta de histórias, de identidade, é parte do DNA do podcast. E... Como eu já pedi aqui, compartilhem as suas histórias. A gente lê. A gente lê tudo e fica muito feliz, gente. Fica muito feliz, é muito legal. Obrigado. Às vezes pode ser que a gente demore para responder e tudo mais, mas a gente lê e a gente compartilha um com o outro, fica muito feliz. Pode ser no privado também. A gente tem 3 empregos, né, amiga? A gente tá muito ocupada. O Giovanni é padeiro, podcasteiro, dog walker, eu também tenho um emprego. Enfim. Muita coisa. Happy Pride, todo mundo. Viva a sua realidade com orgulho, com verdade, com pessoal, amor. Não tem mais essa. Hoje em dia, pode sair do armário de boa. Happy Pride, gente. Um beijo e acompanhe os próximos episódios. Agora que você entrou... Não. Agora que você entrou... Não, agora... É isso. Agora que você entrou, senta aqui. Vem mais histórias. Vem mais histórias aí pra gente. Beijos chegados. Tchau, até pessoal. mais.